Senhor, Ele quer nos ensinar através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Ele nos deixou exemplos maravilhosos para isto. Este é o nosso estudo de número 676, aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Não esqueça, caso ainda não esteja inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seus comentários para que o YouTube divulgue o canal e alcancemos mais pessoas para a glória do Todo-Poderoso. Dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos e nós veremos sobre estes exemplos logo após a nossa vinheta. E é necessário nós estarmos atentos aos acertos e aos erros dos exemplos da Bíblia, dos homens que Deus coloca para que possamos aprender. Vamos ao nosso tema: um coração dividido não permanece firme em Deus. Nosso texto base está no livro de 2 Crônicas, capítulo 25, verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Quem será que estava com o coração dividido? Quem será que estava com o coração não inteiro, não completo, não sincero, não totalmente servindo a Deus? Esta é a história do rei Amazias. Amazias tem um significado lindo, significa o Senhor é poderoso. Sabe para quem que Deus se apresenta como todo-poderoso? Para Abraão. Vamos rever Gênesis capítulo 17, verso 1. Quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Sabe por que eu peguei o exemplo de Abraão? Porque Abraão, quando Deus fala, anda comigo, anda na minha presença, porque o teu coração não vai estar dividido, você vai ser íntegro, você vai ser inteiro, você vai ser um homem com coração sincero. Louvado seja o Senhor. Mas também o profeta Jeremias, ele nos dá o testemunho, ele reconhece que Deus é todo poderoso. Jeremias capítulo 32, verso 17. Ó eterno meu Deus, tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada é impossível para ti. Jeremias então está reconhecendo que não existe nada que seja impossível para o nosso Deus, para o teu Deus. E Amazias, ele era filho do rei Joás, ele era rei de Judá, rei de Jerusalém. 2 Crônicas, capítulo 24, verso 27, está falando de Joás. E quanto a seus filhos e a grandeza do cargo que se lhe impôs e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. O rei Joás foi um rei que começou bem, que fez muitas coisas para o Senhor. Amazias, filho de Joás, começou a reinar com 25 anos de idade. Vamos conferir? 2 Crônicas, capítulo 25, verso 1. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém. Amazias, quando ele começou fazendo o que agradava a Deus, e ele reinou bastante tempo. Nós vimos no versículo que foi 29 anos, mas ele tinha algo que chamou a atenção de Deus, que fez toda a diferença tanto na vida de Amazias como na vida dos moradores de Judá e de Jerusalém, e era algo que ele não consertou. 2 Crônicas, capítulo 25, verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, é o nosso texto base, porém não com interesse
de coração. Tem outra versão que fala: praticou Amazias o que é correto e agradável diante dos olhos do Senhor, entretanto não agiu com total sinceridade de coração, que é a inteireza de coração. Deus, ele não ocupava o coração de Amazias inteiramente. Amazias tinha um coração dividido. Olha como fala Isaías no capítulo 29, verso 13. Eis que assim declara o Eterno: visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. E aí a gente vê que Jeremias fala, Deus mostrando para ele, para nós aceitamos o Senhor, nós temos que entregar o nosso coração sem reserva ao Senhor, fazer diferente do rei Amazias, porque nós agradamos ao Senhor, mas tem que ser em todos os momentos. E assim que o rei Amazias, ele teve o reino dele firmado por Deus, ele começou a agir sem consultar ao Senhor, ele começou a agir confiando na capacidade dele, se achando autossuficiente. Segundo Crônicas, capítulo 25, verso 3, sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos que mataram o rei seu pai. O pai de Amazias, o rei Joás, foi um rei que temeu o Senhor, mas somente enquanto o sacerdote Joiada era vivo. Conforme o tempo foi passando, o sacerdote Joiada veio a falecer, e com isto o rei Joás se afastou de Deus. Quando o filho de Joiada, que é o sacerdote Zacarias, foi e repreendeu Joás, sabe o que o rei Joás mandou fazer com o filho de Joiada, com aquele que cresceu junto com ele, com Zacarias? Vamos conferir em 2 Crônicas, capítulo 24, verso 22. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. É assim que ele disse: olha, isso daí vai ser com o Senhor. E no ano seguinte, sabe o que aconteceu? Os sírios, eles foram combater contra Judá, eles feriram o rei Joás, e os servos que mataram o pai de Amazias, o rei Joás, se chamava Zadab e Jeozadab. E o que eles fizeram? Eles mataram o rei Joás, e quando o reino de Amazias estava firmado, Amazias mandou matar estes dois homens. Eram dois homens que não eram judeus, e Amazias, ele se vingou. Mas uma coisa ele fez de interessante: ele não mandou matar os filhos deles, não, foram somente esses dois homens. Por que ele mandou matar? Porque na lei era assim que acontecia. Deuteronômio capítulo 19, verso 21. Portanto, não considerarás com piedade esses casos, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Sabe por que aqueles dois homens mataram Joás? Porque Joás matou o filho do sacerdote Joiada, que também era sacerdote, o sacerdote Zacarias. Mas na lei se tratava a pessoa da mesma maneira. Mas quando Jesus, ele nos ensina, ele nos manda não fazermos justiça própria, ele nos ensina para fazermos diferente. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, verso 16 e 17. Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, a ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. É assim que o Senhor Jesus, ele nos ensina. Mas como o rei
Amazias, ele vivia segundo a lei. Jesus, ele nasceu muito tempo depois, ele fez o que a lei determinava, olho por olho e dente por dente. E o rei Amazias, ele reformulou o exército de Judá. Ele colocou capitães e ele viu quantos soldados que ele tinha, segundo Crônicas, capítulo 25, verso 5. E Amazias reuniu a Judá e os pôs, segundo as casas dos pais, sob capitães de milhares e sob capitães de 100, por toda Judá e Benjamim, e os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que podiam sair à guerra e manejar lança e escudo. Mas quando o rei Amazias viu esse número, ele achou que era pouco, ele achou que ele tinha poucos soldados, eram 300.000 homens e 300.000 homens valentes, ele achou que era pouco. Ele decidiu contratar homens do exército de Israel, lá do reino do norte, e ele pagou 100 talentos de pratas. Mas sabe o que Deus fez? Deus mandou um profeta advertir o rei Amazias. Vamos entender por quê? Segundo Crônicas, capítulo 25, verso 7. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim, com o reino do norte, porque o reino do norte, eles se tornaram idólatras, eles se afastaram de Deus e Deus não era mais adorado por eles. Deus não era com o reino do norte, eles estavam vivendo na idolatria, voltaram as costas para Deus. Deus honra quem honra ele, mas quem despreza a Deus, Deus também despreza. E no estudo anterior nós vimos que Deus, ele rejeita quem o rejeita. E sabe o que Deus disse mais para Amazias? Vamos ver? Segundo Crônicas, capítulo 25, verso 8. Se quiseres ir, faz-o assim, esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Deus, ele falou, olha, não desça a peleja junto com os homens de Israel. Agora, se você quiser ir, pode ir, só que tem uma coisa, eu vou fazer você perder, porque eu tenho poder para fazer você ganhar a batalha, mas também para fazer você cair diante dos inimigos. Deus estava mostrando para Amazias o que aconteceu justamente com o exército do pai dele. Quando o pai dele se afastou de Deus, o pai dele, Joás, não consultou mais a Deus, Deus fez o pai dele, numa batalha com poucos homens de outro lugar, perder a guerra. O exército do pai dele era grande, o exército que ele estava batalhando era pouco, mas Deus fez ele perder. E Deus estava mostrando isso para Amazias, segundo Crônicas, capítulo 25, verso 9. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Olha que tremendo a resposta de Deus. E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Olha que tremenda resposta de Deus para nós. Às vezes nós ajudamos alguém ou nós fazemos alguma coisa e saímos no prejuízo para nós, mas nós nos colocamos diante do Senhor e mais tem o Senhor para nos dar do que aquilo que foi para nosso prejuízo. Você pode ficar realmente num prejuízo, mas se você estiver na obediência a Deus, Deus transforma a situação. O prejuízo se torna em lucro. E assim o rei Amazias fez. O rei Amazias obedeceu a Deus. Ele dispensou aqueles homens do exército de Israel e Deus deu vitória. Aqueles homens de Israel ficaram furiosos porque eles se sentiram rejeitados. E sabe o que eles fizeram? Justiça própria. Eles se vingaram de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 25, verso 13. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e
que era um grande despojo, eles se vingaram enquanto Amazias estava guerreando contra os filhos de Seir. Mas quando o rei, ele voltou da guerra, ele já voltou com o coração dividido. Sabe o que ele trouxe de lá da guerra? Ele trouxe os deuses, aqueles deuses que não ajudaram os habitantes nem o exército de Seir. E o rei Amazias começou a se prostrar diante daqueles deuses, segundo Crônicas capítulo 25, verso 14. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Aí eu perguntei para mim, como assim? Eu estava lendo, eu falei, mas como assim? Ele foi guerrear confiando no Todo-Poderoso, seguindo as orientações do Senhor. Ele venceu o exército lá dos filhos de Seir. E ele toma os deuses daqueles homens, daqueles habitantes, e ele começa a adorar a eles. Aí a gente para um pouco para pensar. Ele trocou o Deus Todo-Poderoso por imagens que não fizeram nada para que o exército ganhasse aquela vitória. Ele deixou Deus, o qual lhe tinha dado a vitória, e ele se curvou diante das imagens. Deus ficou muito irado, mas Deus é misericordioso. Sabe o que Deus fez? Mandou um profeta falar com o rei Amazias. Segundo Crônicas, capítulo 25, verso 15. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? Para um pouco para pensar, não é verdade? Se Deus mandou falar com ele, é Deus mostrando a misericórdia dele para o rei Amazias. Deus não precisava mandar, não. Deus poderia fazer o que ele quisesse, ele é Deus. Mas sabe o que aconteceu? Olha como vida de profeta, vida de homem de Deus, vida de pessoa que está submisso a Deus e que tem que entregar a mensagem que Deus manda. Olha como não era fácil. Na época do pai de Amazias, do rei Joás, Deus também mandou uma pessoa advertir ele, que era o filho de Joiada. E o que ele fez com o filho de Joiada? Nós lemos o versículo, você se lembra? Ele mandou matar. Agora imagina a situação desse profeta indo falar com Amazias. Sabe qual foi a resposta dele? Segundo Crônicas, capítulo 25, verso 16, a parte A. E sucedeu que, falando ele ao rei, este lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque haveria de ser ferido? O profeta ouviu aquela resposta do rei Amazias e ele deu a mensagem. Ele não se calou, ele falou o que Deus mandou falar. Segundo Crônicas, capítulo 25, verso 16, a parte B. Então parou o profeta e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Aquele rei que havia recebido vitória, porque Deus deu a vitória, ao invés dele consultar ao Senhor, ele se uniu àqueles deuses perdedores, aqueles deuses obras de mão de homem. Quando ele chegou, que ele viu toda aquela destruição em Judá, ele fez algo, ele tomou conselho entre os homens, ele não foi procurar Deus, não. E ele mandou mensageiro para o rei de Israel, para o reino do norte, e chamou aquele rei, o rei Jeoás, para guerrear. Vamos ver a resposta do rei Jeoás? Segundo Crônicas, capítulo 25, verso 18. Porém, Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Porém, os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Que enigma diferente.
que será que aquele rei de Israel, que o rei Jeoás estava querendo dizer para Amazias? Para a gente entender, o cardo é espinho. Vamos entendendo em 2 Crônicas, capítulo 25, verso 19. Olha o que o rei de Israel interpretou o enigma dele. Olha o que ele disse. Tu dizes, eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? É justamente o que o rei de Israel estava falando. Olha, você venceu os habitantes de Seir, aquele exército, mas eles eram pequenos diante da quantidade do meu exército. Você está se elevando, você está se exaltando, fica no teu canto, porque senão vou ferir você e vou ferir Judá. O rei Amazias não se incomodou. Ficou bem clara a mensagem do rei Jeoás. Amazias, ele venceu os edomitas, ficou soberbo, se esqueceu que foi Deus que havia dado vitória a ele, e se ele não ouviu a voz de Deus, você acha que ele iria ouvir a voz do rei de Israel? Lógico que não, né? 2 Crônicas, capítulo 25, verso 20 e verso 21. Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus para entregá-los na mão dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas, e Jeoás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá, contra os edomitas. O rei de Judá venceu porque Deus deu a vitória, mas dessa vez o rei Amazias, que já tinha virado as costas para Deus, estava agindo com soberba. O coração dele estava totalmente agora entregue à idolatria. Ele não permaneceu firme diante do Todo-Poderoso. O Senhor não estava com ele. 2 Crônicas, capítulo 25, verso 22, verso 23, o começo do versículo. E Judá foi ferido diante de Israel e fugiu, cada um para sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém. Mas também o rei de Israel, ele agiu contra a segurança de Jerusalém, ele agiu contra os muros de Jerusalém, ele agiu contra a casa de Deus, mas também contra a casa do rei, contra os moradores de Judá. 2 Crônicas, capítulo 25, verso 23, o final do versículo. E derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro, a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, com Obed-Edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. Aquele rei Amazias que não deu ouvido à voz de Deus, não deu ouvido à voz do profeta, não deu ouvido também à voz do rei de Israel. 2 Crônicas, capítulo 25, verso 25. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Então, depois da morte de Jeoás, ele ainda viveu mais 15 anos. Sabe como que ele morreu? 2 Crônicas, capítulo 25, verso 27 e verso 28. E desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém, ele fugiu para Laquis, mas perseguiram-no até Laquis e o mataram ali. E trouxeram-no sobre os cavalos e sepultaram-no com seus pais na cidade de Judá. Eu vou concluir dizendo o seguinte, que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que é consolador, que é conselheiro, que ele nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, a sermos gratos ao Senhor, não termos o coração dividido, mas servirmos ao Senhor com um coração sincero, com integridade, agradando ao Senhor até
até o fim. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.